Luís Paixão Martins, de facto, como é que correu esta campanha, estes 15 dias, a cada um dos candidatos, se cumpriram com o propósito e como é que, de certa forma, conseguiram responder às adversidades que foram encontrando pelo caminho? Eu acho que houve duas grandes surpresas na campanha eleitoral, a de António José Seguro e a de Coutrinho, não é? João Coutinho de Figueiredo. E digamos que as campanhas dos dois correram bem, com exceção de dois momentos. Felizmente, para Seguro, o momento que correu mal foi no princípio e, infelizmente, para Coutrinho, o momento que correu mal foi no fim. Mas os dois tiveram duas campanhas... Cada um teve uma semana negra, digamos assim. Exatamente. O primeiro, já ninguém se lembra, mas António José Seguro deu uma entrevista ao público, digamos, no qual pretendia afirmar-se como o líder de uma corrente progressista e acabou... com dificuldades para dizendo que não era de esquerda, que não era socialista, que não era de esquerda, portanto, com uma grande dificuldade depois foi corrigindo durante a campanha. Não fechassem nas gavetas. Exatamente. E ele foi corrigindo isso na campanha, foi abraçar o eleitorado básico dele, que é o do Partido Socialista. O Coutinho Figueiredo foi um pouco ao contrário, a campanha correu toda muito bem, por mérito dele e por mérito dos outros candidatos, digamos, da direita, democrática, digamos assim, e exceto na parte final, não é? Em que teve momentos terríveis e provavelmente isso marcou mais do que marcou o Seguro, não é? Ou seja, digamos que o que iremos ver daqui a pouco, com as projeções, provavelmente assinará um resultado para Coutrinho um pouco diferente do que ele teria há uma semana, ao contrário do que acontece com o Seguro, que teve uma campanha sempre em crescimento, como certamente iremos perceber daqui a pouco. João Gabriel, estas eleições, ao contrário do que possam pensar os mais céticos, acabam por ser aqui a prova de que a campanha propriamente dita, e já te vou ouvir para já, por agora vou fazer essa referência ao facto de Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, estar aqui a chegar ao quartel general do Luís Marques Mendes, candidato nestas eleições, candidato apoiado pela Aliança Democrática, partidos da Aliança Democrática, PSD e CDS-PP. Agora sim... Da parte dele ir à candidatura de Luís Marques Mendes. Vamos ver quantos irão. Serão poucos? Não sei, vamos ver daqui a pouco. É uma expectativa para esta noite sabermos quantos irão. Muito bem. João Gabriel, questionava eu, para os mais céticos, sobretudo, que acreditam que a campanha eleitoral, enfim, não muda muito o rumo daquilo que as pessoas pensam antes e depois da campanha propriamente dita, são a prova de que poderá haver, efetivamente, uma grande flutuação nas tendências de voto. Basta lembrar, estas eleições foram uma montanha-russa, porque começamos há um ano com o Almirante quase a ganhar a primeira volta, todos os comentadores diziam que praticamente seria imbatível. Depois, em novembro, já Marques Mendes estava em primeiro, Seguro com 12%, e depois foi, digamos que, o crescimento de António José Seguro. As últimas sondagens davam entre o primeiro e o segundo lugar. Eu acho, e eu concordo com o Luís, as duas melhores campanhas foram sem dúvida de Coutrinho, pela modernidade da campanha, pela capacidade digital de interação que o candidato teve com os eleitores, e depois teve a Segunda-feira Negra, que verdadeiramente não sabemos qual vai esse peso é que terá no resultado final. António José Seguro fez uma campanha mediática de perfil baixo que condiz com aquilo que ele é, ou seja, é uma pessoa equilibrada, ponderada, moderada, e eu aí acho que jogou muito a seu favor, porque eu já o disse, quando muda um ciclo presidencial, por norma muda o perfil do inquilino de Belém. E nós tivemos durante 2 mandatos um perfil de um presidente hiperativo, intrusivo, espalhafatoso, que vulgarizou a palavra e a própria instituição. E Seguro é exatamente o oposto, é uma pessoa equilibrada. Aliás, há um dado muito curioso, que quando Montenegro vai pela segunda vez à campanha de Marques Mendes, em Famalicão, salvo erro, fala de 2 extremos, o perigo de 2 extremos. E um dos extremos é Seguro, o que é absolutamente extraordinário. E Seguro, no dia seguinte, diz: eu tenho que manter um ponto de vista positivo, porque daqui a 2 meses vou trabalhar com o Primeiro-Ministro. Portanto, isto é o António José Seguro. Deixa-me só dizer uma coisa em relação a isso. Tem-se dito, toda a gente diz que, no fundo, estamos a eleger o mal menor, não é? É uma expressão um pouco infeliz, mas para facilitar, ou seja, no fundo, o nosso futuro Presidente da República, seja ele qual for, vai ser, na história da nossa democracia, provavelmente o Presidente com menos fãs, ou seja, com menos pessoas que o apoiam explicitamente.
e porque as pessoas tendem a votar, digamos, por aquele que é tem menos rejeição. E, de facto, António José Seguro, nesse aspecto, fez uma campanha acertadíssima. Ou seja, com régua, exatamente. Ali sempre ao meio. É fácil dizer isso hoje, não é? Há 2 meses seria mais difícil dizer isso. Eu sempre achei que a campanha estava feita para Gouveia Melo ganhar. António José Seguro depois, mais tarde, teve um interregno político de 10 anos. Sim, o interregno depois reaparece na cena política como candidato e sem o apoio do PS. Mas todos os presidentes tiveram assim, não é? Cavaco Silva, as pessoas depois esqueceram-se disso, mas Cavaco teve um interregno enorme, desde que deixou de ser Primeiro-Ministro e Presidente do PSD até ser candidato a Presidente da República. Jorge Sampaio, a mesma coisa, quer dizer, como autarca, pois. Ou seja, mas há aqui e isso até é uma coisa que funciona bem, Marcelo. Ou seja, há a ideia de que as pessoas vão para o Presidente da República sem ter a mochila do partido e da ação política, não é? Portanto, desse ponto de vista não me parece que seja um aspecto negativo para acabou por beneficiar até de certa forma. Eu acho que esse período quase de nojo. Há uma coisa que o beneficiou, certamente, foi a campanha negativa dos vários candidatos da direita. Tirou partido disso. Exatamente. Ele não, os eleitores. Ele não fez nada por isso. Não, mas ele teve sempre à margem. Exatamente. Isso beneficiou. Ele não fez nada por isso, não é? Portanto, conseguiu capitalizar sem fazer um esforço para tal. Os eleitores, nós às vezes falamos como se não houvesse eleitores, não é? As sondagens, etc. Não, os eleitores é que decidem. Eles existem, sim, existem. São eles que votam. O que é verdade é que os eleitores tiraram essa conclusão, não é? Provavelmente, a crer nos números que são conhecidos. Ou seja, que aquela lavar de roupa suja entre os vários candidatos da direita acabou por viabilizar melhor a candidatura de António José Seguro, não é? Há uma coisa curiosa que eu acho que é uma das, faltam 15 minutos para o sabermos, é uma das verdades deste ato eleitoral, é que pela primeira vez, desde há 40 anos, vamos ter um presidente eleito à segunda volta. E se nós fizermos uma perspectiva em espelho oposto, nós temos nestas eleições o contrário do que tivemos em 86. Em 86 tínhamos uma esquerda fragmentada, sim. completamente fragmentada, com 4 candidatos à esquerda. O candidato do PC desistiu a favor do Zenha, e desta vez temos uma direita fragmentada, apesar de haver mais candidatos à esquerda. Mas o António José Seguro consegue agregar toda a esquerda, porque efetivamente a esquerda, à esquerda do PS, está praticamente em morte assistida. Inútil, não é? Inútil. Digamos, ou seja, se António José Seguro conseguir passar à segunda volta, podemos dizer que a esquerda à esquerda do Partido Socialista é inútil, do ponto de vista eleitoral. Temos que perceber que à esquerda do PS é útil para o Parlamento, ou seja, porque elegem-se pessoas que têm mandatos de deputados. Mas também com uma presença cada vez mais diminuta. Mas é uma utilidade, não é? Que realmente têm, não é? Depois, é útil se ajudarem outros partidos de esquerda a formar governo. Se não ajudarem, também não são úteis, não é? E para a presidência da República ainda são menos úteis, porque estamos a eleger uma única pessoa, não é? E, portanto, digamos, aquela nota de uma rivalidade à esquerda não faz muito sentido. Eu acho, em relação a isso, podemos talvez voltar ao assunto durante a noite, acho que o PC tem perdido alguma representatividade sindical, que era o grande trunfo do PC, a grande razão que se invocava em relação ao Partido Comunista, e do meu ponto de vista até é pena que isso tenha acontecido, e o Bloco perdeu a juventude, porque o Bloco era uma espécie de partido, uma espécie de JS, entre aspas, ou seja, era uma espécie de jovens que não estavam no Partido Socialista porque eram mais radicais, mas tinham um pensamento próximo. E, digamos, hoje em dia, a base eleitoral do Bloco de Esquerda deve ter a mesma média de idades que a base eleitoral do Partido Socialista, porque os jovens atuais, as novas gerações, estão completamente longe do O que é curioso é que eles vão até à última com as várias candidaturas, com prova de vida, uma resistência ideológica. E podem para marcar posição também, de certa forma. Marcar posição, mas quer dizer, este resultado, a confirmarem-se as sondagens, é absolutamente desastroso para a esquerda.